Alô, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, né, galera? Chegando aqui, como eu falo sempre para vocês, as nossas aulas da plataforma fica gravado aqui no YouTube para você que está no seu processo de habilitação poder reprisar essa aula à vontade, sempre como você quiser. A velocidade aqui é uma velocidade um pouco mais acelerada. Eu sempre digo que é na velocidade 2 mesmo, porque é uma revisão. A gente já viu esse assunto lá na nossa aula na plataforma e fica aqui esse assunto. Hoje falando aí de direção defensiva, trazendo sua definição e alguns pontos importantes para o dia da sua prova. Então, quer dizer aí que dirigir defensivamente é o melhor método aí, a melhor forma de você evitar acidente. Então, diariamente ocorrem números de sinistros de trânsito, trazendo como consequências o que? Os grandes prejuízos humanos, né, e materiais aí para a galera. Segundo aí a definição de direção defensiva, é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências, apesar das ações incorretas dos outros condutores, né? Gente, eu peço a vocês aí que desde já, se gostar da aula, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like aí, isso é de grande valia para esse trabalho, né? Esse trabalho que tem aí a intenção de ajudar você no seu processo de habilitação e outras pessoas, já tem ajudado várias pessoas, e aí eu deixo resumido, não é uma plataforma de efeitos especiais, de grandes, é uma plataforma improvisada, né? A gente usa os métodos mais simples para que você possa entender. Então, trazendo aqui a nossa direção defensiva, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela traz aí, segundo a Organização Mundial, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Lembrando que houve uma alteração de lei e hoje chama-se sinistro de trânsito. Eu trago acidentes de trânsito para você saber que esses acidentes hoje chama-se sinistro de trânsito. 90% causado por falha humana, 6% desses sinistros são causados pela via, né, condições adversas de via, 4% são causados por falha mecânica a critério de conhecimento. Os tipos de acidentes, nos pontos que caem mais na sua prova, vamos falar de acidente evitável. O que é um acidente evitável, professor? É aquele em que o motorista não faz tudo o que pode ser feito para evitar o acidente. Ele ainda poderia fazer algo mais, mas ele deixa de fazer. E aí, esse sinistro evitável poderia ainda ser feito algo, mas não foi feito. O sinistro inevitável, né? Nesse caso, não é acidente aqui, seria sinistro. E esse sinistro inevitável é aquele que o condutor fez tudo o que era possível fazer. Ele fez de tudo, mas não conseguiu evitar esse sinistro de trânsito, gente. Trazendo aqui uma velocidade já mais alterada. Professor, está muito rápido. Pausa o vídeo, dá uma olhada nos slides, porque é isso que vai cair na sua prova. Então, os 3 pilares da direção defensiva: a harmonia entre homem, o veículo e a via. E isto é garantido por quem? Quem é que garante a aplicação desses 3 pilares na direção defensiva? É os 3 E: educação, engenharia e esforço legal. Então, veículo, via e homem aí, quando a gente fala dessa harmonia, vai precisar dos 3 S, que é educação, engenharia e esforço legal. A educação, ela é fundamental a todos os usuários da vias, né? Claro, pedestres, a todos os tipos de usuários de via. Essa educação, ela é fundamental. A engenharia, né, ali o tráfego, é responsável pela segurança das vias, né? Ali a sinalização, os planejamentos, mantendo ali tudo em conformidade com a lei, perante ali sinalização e tudo que é para existir nessa engenharia aí. E aí trazemos o esforço legal. Gente, esse esforço legal, os órgãos de fiscalização de trânsito com a aplicação de sanções, claro, garantindo a obediência a normas. Aí, professor, a multa é vista como educativa? Sim, infelizmente, esse esforço legal, os órgãos de trânsito têm que manter essas notificações, essas multas, porque sem a multa a gente não consegue, infelizmente, respeitar as regras. Infelizmente, se essa educação fosse ampla e conseguisse, poderia mudar muita coisa, mas até o momento ainda é necessário a notificação.
A direção defensiva traz os tipos de direção defensiva. Falamos da direção preventiva e da direção corretiva. A direção preventiva é a técnica onde o motorista procura prever possíveis situações de riscos encontrados no trânsito, de maneira que fique sempre preparado para reagir diante de tais circunstâncias e evitando surpresas. Então, essa é a mais indicada, a direção preventiva. A corretiva, gente, é uma coisa que você tem ali, a técnica onde o motorista não é capaz de prever o risco. E ela vai acontecer sem que você menos espera, é o que mais acontece, né? E precisa ser usado muita habilidade aí para evitar o sinistro de trânsito, essa corretiva. Então é sempre bom se prevenir. Conheça os 10 mandamentos de um motorista defensivo. O que é o motorista defensivo? O que é que ele tem que ter? O que é que ele tem que fazer? Olha só, conhecer as leis de trânsito, usar sempre o cinto de segurança, conhecer detalhadamente o veículo, mantenha o seu veículo sempre em boas condições de funcionamento, faça aí a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los. Veja que a direção defensiva não é lá uma coisa muito difícil de se entender, certo? E aí, os 10 ainda trazendo aqui, completando os nossos 10 mandamentos, tome decisões corretas com rapidez nas situações de perigo, a nossa decisão, né? A gente tem os elementos da direção defensiva, já já a gente vê. Não aceite desafios e provocações, não dirija cansado, sob o efeito de álcool ou drogas. Também veja e seja visto. Não abuse da sua autoconfiança. São aí os mandamentos de um motorista defensivo. Praticar a direção defensiva sempre. Fique atento a tudo que se passa ao seu redor. As condições de estrada, os espelhos retrovisores. Você tem que sempre estar atento. Porque o perigo, gente, ele chega sempre sem avisar. Então, no que pode acontecer com maior antecedência possível, né? Ali ele pode acontecer esse acidente. Então, fique sempre atento a tudo na via. Haja imediatamente. Não espere que outra pessoa tome iniciativa. O condutor é você. Então, haja sempre com prudência, mas imediatamente nessas situações que possa causar aí um sinistro de trânsito. O tempo de indecisão é a diferença entre o sinistro e a manobra defensiva. Então, tomem muito cuidado no ato de dirigir, sempre usando a direção defensiva. Observe sempre os sinais do motorista à sua frente, os veículos que estão ali à sua volta. Defina com antecedência o trajeto que já está sendo percorrido, localizando pontos de parada, pontos de gasolina, hotéis, restaurantes. Muitas vezes você vai em uma viagem e não faz ali o planejamento da sua viagem. E isso é para ser feito com antecedência. Por onde é que eu vou viajar? Onde é mais próximo? O que será ali onde eu vou percorrer? Localize pontos de parada, pontos estratégicos, postos de gasolina. Lembre-se que se você tiver o seu veículo na via imobilizado por falta de combustível, é uma infração de natureza média, mas é infração. 4 pontos, R$130, você irá desembolsar aí para pagar a multa, certo? Não é colocar combustível não, é pagar a multa. Então, faça aí hotéis, restaurantes, um trajeto que você saiba por onde vai. Verifique sempre o nível de combustível e a distância a ser percorrida até o próximo posto de abastecimento. Olha o que eu falei, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza média, a penalidade é multa, a medida administrativa, remoção do veículo. Lembre-se que a gente estudou quais são as penalidades. Professor, isso é legislação de trânsito. Exatamente, Moraes. Então, Moraes traz para vocês aqui a penalidade, que é a multa, e a medida administrativa, remoção do veículo. As penalidades são advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, e aí o curso de reciclagem, né? E a multa, claro que a gente traz a advertência, a multa, a suspensão, a cassação e a participação em curso obrigatório de reciclagem. Essas são as penalidades. As medidas administrativas, retenção, remoção, recolhimento do CRLV, né, de documentos e recolhimento de animais, realização de exames, né, e transbordo de carga são as medidas administrativas que começam com R ou T, certo? Para vocês levarem esse bizuzinho aí para a prova de vocês. Como eu falei, a aula fica gravada, então vocês não se preocupam e vão sempre reprisar essa aula aqui com a gente. Mantenha os pneus
em perfeito estado de conservação. Verifique a calibragem correta sem esquecer o step. Muitas vezes você está ali e calibra os 4 pneus do veículo, mas esquece o importante que é o step. Seu veículo tem uma pane aí no pneu, no caminho, dá um problema no pneu, você vai trocar o pneu quando chega o step está vazio. Olha só que coisa, né? Então não esqueçam o step. Faça o rodízio de acordo com as recomendações do fabricante. Pode ocorrer uma questão na prova que diga que tem que ser a calibragem a mais do que estabelecido pelo fabricante. E aí você sabe que não, tem que ser as recomendações do fabricante, claro, né? Então, sem equipamento obrigatório ou este ineficiente ou inoperante é uma infração de natureza grave, certo? Quando falar equipamentos obrigatórios. Evite o uso de pneus carecas, pneus recaustados, aqueles pneus cobertos. Conserve sempre o balanceamento e o alinhamento da direção do veículo, né? O balanceamento, alinhamento ali. Hoje tem a cambagem, né? O motor bem regulado tem menos risco de apresentar problemas durante a viagem, além de economizar combustível e diminuir a emissão de poluentes. Com isso também você está contribuindo aí para a preservação do meio ambiente, tendo aí um motor do seu veículo bem regulado. Tá muito rápido, professor? Pausa o vídeo, gente. Lê esse slide que é importantíssimo. É um resumo aqui para a sua prova de legislação de trânsito, sua prova teórica. Quando cair aqui direção defensiva, na verdade, direção defensiva, esse é o resumo da direção defensiva. Perdão. Olha só. Verifique as correias, as mangueiras do sistema de arrefecimento. Leve sempre as correias, mangueiras extras no carro, né? Caso tenha aí que substituí-las, é bom você estar sempre prevenido. Verifique o sistema elétrico de todos os do veículo, né? O sistema elétrico. Teste o quê? Teste faróis, luzes, setas, que a gente chama luz indicadora de direção. Inspecione o nível de água da bateria, caso esteja aí, não seja selada, né? Então, gente, esse é o que a gente tem que manter no nosso veículo, ali a prevenção, tá prevenindo antes de uma viagem. Mantenha a água do radiador no nível indicado no reservatório do veículo. Verifique o funcionamento do limpador de para-brisa, o nível do reservatório de água e o estado das palhetas. É importante olhar que o estado daquelas palhetas, sim, tem gente que às vezes anda com aquelas palhetas lá, comendo o para-brisa que está só no ferro. É importante que ela esteja ali em bom estado, caso você se depare com uma condição adversa de tempo, como a chuva, né? Então, uma chuva muito intensa, aí você vai precisar dessas paletas e até depois aí, se sendo possível, a chuva sendo muito forte, você vai parar em um local seguro. Isso é direção defensiva. Mantenha os fluidos de freio sempre no nível recomendado. Verifique também o desgaste dessas pastilhas de freio, né? Freios, dos discos de freio. Verifique constantemente as indicações das luzes do painel. É importante conhecer as luzes do painel do veículo para saber o que realmente está acontecendo. Temos aí falando do automatismo. Os automatismos são ações ou gestos praticados automaticamente de forma consciente pelos condutores no ato de conduzir. Você já vai automaticamente agir de forma consciente. Automatismo correto vai ser utilização correta do tempo da marcha, quando você vai usar ali, dirigir na posição correta, alinhar bancos, alinhar a coluna se for na motocicleta, com as duas mãos ao volante ou as duas mãos na manopla, lá na moto. Automatismo incorreto é quando você deixa de sinalizar quando vai mudar de direção, segurar o volante com apenas uma das mãos, dirigir apoiando as mãos na alavanca de marcha, né? Ali tem gente que dirige só com uma mão no volante, a outra em cima daquela alavanca. Isso é um automatismo, isso é incorreto. Manter o pé descansando no pedal de embreagem. Quando se fala em dirigir apoiado, uma questão de prova que a gente sempre fala, é a posição de segurar no volante, que é 10 e 10, quando se pega aqui em cima, né? 10 e 10, ou 9 e 15. Então, vai ser 10 e 10, quando está aqui, né? Aquela questão de pegar aqui, estou pegado no volante, na posição 10 e 10, ou 9 e 15 aqui mais embaixo, sempre com as duas mãos ao volante. 10 e 10, ou 9 e 15, certo, gente? Para vocês entenderem aí
uma forma correta de segurar o volante, sempre com as duas mãos. Professor, qual é a exceção? Quando eu posso soltar a mão do volante? Quando você vai passar marcha ou fazer gesto de braço, né, que é o que a gente estudou na nossa legislação de trânsito. Aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente estuda na nossa plataforma, né? A gente vem da super aula, a gente traz para cá e deixa gravado aqui para você. Situações que devem ser evitadas: infrações de trânsito, abusar do veículo e a falta de cortesia. Quando a gente fala de infrações de trânsito, os condutores de veículo, além do dever moral, né, que tem o dever legal de conhecer as leis de trânsito e regulamentações e cumpri-las. Então, quando falamos em infrações de trânsito, que nos vem de imediato à nossa imaginação, é claro que é o dinheiro. Mas é bom lembrar que além delas ainda vem o comparecimento à justiça, né? Muitas vezes você precisa comparecer à justiça, porque você responde penalmente, e também aí outras sanções legais. Lembre-se que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos, para algumas infrações aí, ela prevê o recolhimento da CNH, né, gente? E que muitos condutores, para isso aí, significa às vezes perder o emprego. Às vezes você tem um emprego lá e acaba sendo prejudicado porque cometeu uma infração e teve o direito de dirigir suspenso, não vai poder conduzir. A gente estuda isso em legislação, mas refrescando a mente aqui para vocês. Não devo abusar do meu veículo. O abuso do veículo ocorre quando os condutores excedem todos os limites vitais do mesmo. Então você vai ali danificando seu veículo, excedendo a velocidade estabelecida, usa freio e embreagem para paradas e arrancadas bruscas. Você está ali abusando do seu veículo. Então, respeite os limites do veículo, significa mais economia e com certeza maior durabilidade do seu veículo que você tanto ralou para comprar. E com isso também você está aí contribuindo para a manutenção do meio ambiente, um meio ambiente com menos poluição, quando você cuida bem do seu veículo. Os atrasos: sempre que saímos com o veículo para compromisso, saímos com tempo determinado para chegar, mas nunca calculamos caso aconteça um imprevisto. Às vezes você vai em uma viagem e essa viagem é de 1 hora e você sai 1 hora antes. Você não coloca na sua mente que esse veículo pode acontecer aí uma pane, pode furar um pneu, pode dar um problema elétrico, pode dar qualquer problema no seu veículo e esses atrasos acabam acontecendo. Então, você vai andar mais veloz, não vai respeitar cruzamento, não vai respeitar sinais do semáforo. E aí, se fizermos uma ultrapassagem em local proibido, jogando vários veículos para fora, né, do sentido aí, então tem que saber se comportar diante disso. Com certeza, se a gente fizer isso, a gente além de cometer infração, a gente vai ganhar vários inimigos também. E aí a gente tem que sair quando? Calcular os imprevistos, calcular se vai furar um pneu, se vai ter chuva, a gente tem que sempre calcular isso. Então saia antes, reservando um tempo para os imprevistos, né? Então poderão aí custar caro se você não fizer aí um planejamento da sua viagem. Cuidado com esses atrasos sempre, né? Então planeje o trajeto a ser percorrido sempre. Estude o mapa da cidade, rodoviário, tudo que você for fazer. Falta de cortesia: no momento em que conduzimos nossos veículos, podemos com certeza fazer amigos ou inimigos, como eu mencionei agora há pouco. Se você dá uma fechada no cruzamento, se você vai ali não respeitar a legislação, você pode ganhar inimigos no trânsito. Se o condutor por qualquer motivo estiver com muita raiva, ele deve manter-se tranquilo e redobrar a atenção no trânsito. Então cuidado com essas condições adversas de motorista, né, gente? Para a gente matar aqui esse assunto. Causa que cai muito na nossa prova, o que fala muito, aí a gente tem estudado bastante já sobre esse assunto, é as causas de sinistros de trânsito. Sinistro não é mais acidente. Por que está acidente, professor? Para vocês saberem que o acidente de trânsito hoje chama-se sinistro de trânsito. Então eu trouxe a antiga, como se chamava antigamente, e agora atualmente como se chama acidente sinistro de trânsito. Vai cair na prova de vocês falando sobre sinistro e não mais acidente de trânsito.
Temos a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência, a ação perigosa do motorista, está diretamente ligada ao ato inseguro. Então, a imprudência é quando você conhece a lei, você sabe que tem que andar com o cinto de segurança, sabe que não pode avançar o sinal vermelho do semáforo, mas você acaba fazendo isso, né, de forma aí que você é imprudente, anda sem capacete, não respeita a velocidade, se é o cara imprudente. A negligência é o fato do motorista ignorar uma ação insegura, uma condição insegura. Quando você viaja na chuva intensa, sem respeitar ali a condição adversa de tempo, que é a chuva, o veículo está com defeito, pneu em mau estado de conservação, falta um farol no veículo, com o carro ali realmente fumaçando, o motor com problema, isso é uma negligência. Você está viajando, isso pode te levar a um sinistro por negligência. Imagine só você com o pneu careca ali naquele arame e ele estoura o pneu, que pode acontecer um sinistro. E aí é por negligência sua, porque você conhece a situação. Imperícia, a imperícia é uma falta de habilidade, né? O acidente acontece em razão do motorista não ter ali o domínio sobre o veículo que dirige. Imperícia, gente, é falta de habilidade e com isso você vai matar na sua prova o que é imprudência, o que é negligência e o que é imperícia. Imprudência, ação perigosa. Negligência, você ignora uma ação da condição insegura. A imperícia é falta de habilidade, certo? Uma questão para vocês aqui, causas dos acidentes de trânsito. Qual alternativa melhor descreve o conceito de imperícia? Ação praticada com desleixo e descuido. Falta de conhecimento, ele quer saber imperícia, falta de conhecimento, preparo ou habilidade para executar certo procedimento, ação precipitada sem a devida precaução, ou falta de integridade, ação ou perversidade e atrocidade, né? Então, gente, pelo que a gente viu anteriormente, que é negligência e imperícia, dá para resolver sem nenhum problema. Imperícia é a falta de conhecimento, preparo ou habilidade para executar esse certo procedimento. Então, quando se falar de imperícia, quando cair na prova de vocês, a questão vem mais ou menos desse tipo e você vai saber diferenciar o que é a imperícia, a negligência e a imprudência, certo? Então, falando aqui sobre negligência, no trânsito temos 3 principais causas de acidente: imperícia, imprudência e negligência. Como a negligência podemos citar, vamos lá, negligência, passar no sinal vermelho, é imprudência, professor. Furar preferenciais, é imprudência, professor. Não conseguir sair de uma situação de perigo, vai ser imperícia. Conduzir veículo com pneus gastos, e isso é uma negligência. Frear em aquaplanagem é imprudência, certo? Então, a nossa resposta aí, conduzir o veículo com pneus gastos, é uma negligência, para você não errar na sua prova. Quando o motorista conduz um veículo na contramão, é correto afirmar que a situação configura imprudência. Tudo que você tem o conhecimento da lei, mas você faz, é imprudência, para você levar aí para a sua prova. E aí, outro importante item que a gente, como eu falei, que ficaria aqui para vocês, os elementos da direção defensiva, que a gente tem a dica do CHAPED. CHAPED porque é conhecimento, é um dos elementos da direção defensiva: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento: conhecer a sinalização, regras e leis de trânsito, conhecer o veículo que dirige, conhecer os riscos aos quais está sujeito ali no dia a dia. Isso é você ter conhecimento. Habilidade é a utilização de técnicas e automatismos corretos, resultantes da prática e treinamento, né? Então, quando você treina, pratica ali, você tem habilidade, vai usar as técnicas e os automatismos corretos que a gente estudou aí anteriormente. Professor, não entendi automatismo correto. Volta o vídeo e vai lá na parte onde falo de automatismo correto e automatismo incorreto, que você vai entender, certo? Atenção! Atenção é quando você aplica ali a atenção difusa, questão de prova, quando pergunta qual a direção defensiva, o que é que eu devo utilizar? A atenção difusa, ficando sempre concentrado no ato de dirigir, não dirigir disperso ou com a atenção fixa, aquela atenção fixa. A difusa é aquela que você vai olhar os retrovisores de lado, o retrovisor central, vai olhar ali nos espelhos retrovisores, vai olhar à sua frente, vai estar sempre atento. É a atenção difusa.
A previsão, procurar se antecipar-se a situações de risco e assim ter mais tempo para reagir sem que seja surpreendido, é a nossa previsão. Traz na previsão que quando uma bola sai de dentro de casa ali, sai de um local, possivelmente você deve prever que pode sair uma criança ali atrás daquela bola, certo? Então, para que você esteja sempre atento a isso. Decisão, saber escolher a melhor alternativa quando em real situação de risco. É você saber a decisão, o momento certo. Em uma ultrapassagem, vem um carro ali na minha direção fazendo uma ultrapassagem errada e eu vou ter que jogar para o acostamento, tomar uma decisão rápida para que não aconteça ali o pior. Nossa revisão, tá gostando da nossa revisão? Vamos, que logo em breve tem aí a sua prova e você vai estar com a mente refrescada sobre esse assunto, com nossas aulas gravadas, tudo aquilo que a gente estuda na plataforma, chegando agora falando de condições adversas. Quando a gente fala de condições adversas, a gente tem aí no nosso manual de instrução, quando você está aí ligadíssimo falando de condições adversas. Essas condições adversas, elas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando aí maior a possibilidade de um sinistro de trânsito, certo? Uma condição adversa é isso. Condições adversas pode ser do tipo de luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, carga e passageiro, como a gente já estudou esse assunto, não é isso? Mas a gente sempre é bom estar refrescando. Lembre-se que o treino é que te leva à excelência. Então, quanto mais eu treino, mais excelente, melhor eu vou ficar aí para o dia da minha prova. Nessas condições adversas, a gente fala das condições adversas de luz. Condição adversa de luz, temos a incidência direta de raios solares, né, a luz em excesso. Muito importante na direção defensiva, a intensidade da luz natural ou artificial em dado momento pode afetar a capacidade do condutor de ver e ser visto, onde haver luz demais, provocando o ofuscamento, ou luz de menos. Quando há muita luz, ela causa o ofuscamento. Quando há menos luz, causa a penumbra, não é isso? Então, reflexo de luz solar em vidros e espelhos e janelas, luz alta no sentido contrário, luz alta nos retrovisores, a penumbra, que é a falta de luz, certo? E a ausência total de luz solar, ou seja, quando estamos à noite. O que é que a gente deve fazer durante o dia para proteger da luminosidade excessiva do sol? Utilize óculos protetores apropriados, né? Esse que a gente chama também de parasol. Se a incidência de luz for durante o dia, acionar a paleta protetora de sol, lembrando que é um equipamento obrigatório. E aí, gente, apontando aí, não dirija o veículo sem a pala protetora. Esse equipamento é obrigatório e todo condutor deve usar por razões de segurança. Então, se é um equipamento obrigatório, a falta dele, a insuficiência, se ele está ineficiente ou inoperante, é uma infração de natureza grave. A penalidade é multa e a medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Professor, eu queria saber um pouco aí sobre o que fazer quando for dirigir à noite. Observe com cuidado os faróis altos dos veículos, né, que circulam em sentido contrário. Diminua a velocidade e aumente a distância do veículo à sua frente, que é o que a gente chama de condição adversa. Nas condições adversas de noite, né, condição adversa de tempo, o que a gente chama aí de distância de segmento. Então você vai diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo à sua frente, a distância de segmento. Sinalize com os faróis para se comunicar com outro motorista, caso haja nenhum veículo à sua frente. Olhe para a linha de bordo ou acostamento à sua frente, procurando pontos de referências que lhe direcionem, mas nunca olhe diretamente para os faróis do outro veículo. Então você vai se situar pelaquela linha de bordo que tem ali na via, aquela linha de lado, aquela linha branca que fica ali no acostamento, para não olhar diretamente nos faróis do veículo e ter aí a sua visão prejudicada por ofuscamento. Regule corretamente os faróis e nunca dirija com eles apagados de forma alguma, né? Lembre, ou com defeito. Lembre que você tem que ser visto. Essas são as condições. Falando da penumbra ainda, quando a gente chega aqui na penumbra,
A penumbra ocorre com frequência na passagem do final da tarde para o início da noite, no final da madrugada também, para o nascer do dia. Quando o céu está nublado, também ocorre, né, na questão de chuva com intensidade. Sob essas condições tão importantes, quando vê também, você deve ver e ser visto. Se a iluminação estiver precária, ligue farol baixo, né? Você tem que andar ele com farol baixo. Redobre sempre a atenção. Sempre fala em reduzir velocidade. Quando o veículo estiver em movimento, você vai falar do seu veículo estiver em movimento, deixar de manter a luz baixa, né, acesa, durante a noite, de dia, em túneis ou sob chuva, neblina ou cerração, de dia também, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros, e aí a gente viu já tudo isso, né, também aqui. Se você não fizer isso, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, rodovias de pista simples, situadas nos perímetros urbanos, desprovidos de luzes de rodagem diurna. A infração é média, a penalidade é multa. Então, gente, dirigir à noite, a gente precisa desses cuidados que a gente mencionou aqui. E aí vamos para as condições adversas de tempo. Condição adversa de tempo, a gente vai ter o quê? Chuva, granizo, neblina, ventos, fumaça, poeira. Essas são as condições adversas de tempo. Lembrando que tudo isso a gente já estudou. Aí você vai ver a condição adversa e aí o que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Manter as palhetas do limpador de para-brisa, né, em bom estado, em caso de chuva. Manter os vidros limpos, desengordurados e desembaçados. Redobrar a atenção e diminuir a velocidade. Aumente a distância de segmento, aquela distância que a gente estudou, que a gente conta com segundos. Né? Redobrar os cuidados em curvas e nas frenagens. Dependendo da visibilidade, acender as luzes de posição e o farol baixo, é isso que você deve fazer. Professor, eu entendi um pouco, mas ainda tenho um pouco de dificuldade. Para o vídeo, vê esses slides, lê ele com atenção, porque vai ser de muita utilidade para a tua prova. Lembrando que o canal já tem ajudado muita gente aí no seu processo de habilitação. A gente tem recebido várias mensagens de pessoas de agradecimento, agradecendo por ter feito aí uma boa prova. O que a gente ainda fala de importante? Aquaplanagem e hidroplanagem. Quando se fala de aquaplanagem e hidroplanagem, a gente tem aí na nossa prova a questão quase certa. Hidro e algo. Pode trazer na prova falando que hidroplanagem ou aquaplanagem é um fenômeno por derramamento de óleo. Nada a ver. É água. Falando sobre água. Esse fenômeno ocorre pela combinação de velocidade alta, os seguintes fatores aí: velocidade alta, quantidade excessiva de água sobre o pavimento, que é o nosso asfalto, pneus com profundidade insuficiente, que chamamos de sulcos, aquele rastro que tem dentro do pneu, deve ser de no mínimo 1,6 milímetros. Quando ele está em mau estado, o pneu está careca, vai ocorrer com mais facilidade a aquaplanagem. Ou pneus mal calibrados. O que fazer para evitar essa aquaplanagem ou hidroplanagem? Em dias de chuva, você deve reduzir a velocidade de forma compatível com o local, rode com pneus novos ou em bom estado de conservação e sempre devidamente calibrados. Aumente sempre a distância de segmento, certo? Para aumentar essa distância de segmento, caso ocorra, precise você de uma frenagem, o carro vai aquaplanar. E aí você deve estar distante dos outros veículos para não colidir na traseira dos outros veículos, como a gente já estudou. Sempre que colido na traseira, eu vou estar errado devido eu ter que manter a distância de segmento. Aumente sempre essa distância de segmento. Ocorrendo a aquaplanagem, se acontecer essa aquaplanagem, não se desespere. Você deve segurar firme a direção, desacelerar o veículo e não frear bruscamente. Professor, o que é desacelerar? É tirar o pé do acelerador aos poucos e não pisar no freio. Tem gente que acha que desacelerar é pisar no freio. Não é, certo? Para vocês terem aí esse entendimento sobre esse assunto. Sobre fumaça, a gente traz que fumaça proveniente de queimadas, a fumaça produzida por queimadas às margens das vias diminui a visibilidade. Nessas condições, tome as seguintes providências: feche os vidros, reduza a velocidade, redobre sua atenção. Acione a luz baixa, sempre ali,
Não pare o veículo de maneira alguma, jamais pare o seu veículo na pista em condições de fumaça, pois a falta de visibilidade impedirá de você ser visto e com certeza o sinistro vai acontecer. Condição adversa de via, a gente traz as condições adversas de via, a sinalização inadequada ou deficiente é uma condição adversa. Professor, eu entendi que a condição adversa é aquilo que atrapalha, então ficou fácil de eu entender o que é uma condição adversa. Exatamente. Então, em pista, uma sinalização inadequada ou deficiente, pista defeituosa, mal conservada com buracos, aclives ou declives acentuados, faixa de rolamento com largura inferior à ideal, curvas em nível mal projetadas ou mal construídas, má conservação, buracos, falhas, irregularidades, pista escorregadia ou com drenagem deficiente, vegetação muito próxima da via, da pista. Tudo isso são condições adversas de pista. E aí você pode ver outras, claro, a gente resume as que a gente mais vê durante o nosso dia a dia, o uso das vias, mas você pode ocorrer outras condições adversas de via. Só basta que você entenda o que é uma condição adversa. Condição adversa de trânsito, a gente vai ter um trânsito congestionamento, área com aglomeração ou grande circulação de pessoas, presença de motocicletas, ciclistas e outros veículos não motorizados, trânsito intenso de veículos pesados, lentos, compridos, comportamento agressivo e imprudente dos demais motoristas. Tudo isso é condição adversa de trânsito. Professor, está muito rápido. Gente, está rápido. Pausa o vídeo. Isso aqui é apenas uma revisão de tudo que a gente já viu na nossa plataforma e a gente não tem muito tempo até o dia da sua prova. Então, é essa velocidade mesmo. Condição adversa de veículo, uma suspensão desalinhada, roda desbalanceada, limpador de para-brisas, retrovisores defeituosos, pneus gastos, mal calibrados, falta de deficiência ali de um ou mais equipamentos, falta ou deficiência, equipamentos obrigatórios, freios deficientes, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, etc. Você vai ter aí várias condições que você vai ver em um veículo e dizer isso é uma condição adversa de veículo. Tá gostando da aula, gente? Não esquece aí de deixar o seu like, de ajudar a gente aí compartilhando o vídeo para que a gente possa manter a nossa plataforma aqui sempre em dias aqui com atualizações de trânsito para você. É infração de trânsito conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de expensão de segurança e de emissão de poluentes e ruídos. Isso é uma infração de natureza grave, certo, gente? A multa e a medida administrativa é retenção para regularização. Condições adversas dos motoristas, nós temos aí dois estados, vamos ter a física e a psiquímica, e aí você vai pausar esse vídeo e dar uma olhada nesse quadrinho que eu fiz especial para que você entenda. Fadiga, sono, deficiência visual ou auditiva, efeito de bebida alcoólica, estado de saúde debilitado, uso de drogas lícitas ou ilícitas, são aí as condições adversas do motorista na parte física. Quando chamamos da psiquímica, dos psíquicos, que nome difícil, estresse, pressa, desajustes sociais, preocupação, medo, ansiedade, agressividade, depressão, tudo isso se enquadra aí no psíquicos, Então dá uma olhada nesse quadro e leva para a tua prova, para tu ter esse conhecimento das condições adversas de motorista. Então as condições adversas de motorista que podem ser físicas ou psíquicas. Jamais dirigir cansado, dirigir estressado, dirigir sob efeito de álcool, de bebida alcoólica ou de drogas afins. Às vezes você toma um remédio e esse remédio te dá um sono, algo ali desse tipo. Então, muito cuidado. Condições adversas de passageiros. Vamos ter barulho, desordem ou briga entre os ocupantes. A gente brinca lá na nossa plataforma bastante sobre esses assuntos, mas aqui é uma revisão, então só o resumo para você. Passageiros machucados em mau estado durante a viagem, crianças pequenas desacompanhadas, excesso de passageiros, passageiros com estados psicológicos alterados, que estão ali irritados, nervosos, inseguros, alcoolizados, drogados, são condições adversas de passageiros. E aí o que é que eu devo fazer? Os procedimentos nesses casos são os seguintes: não permitir que as pessoas tenham ali, ou o comportamento delas desvie sua atenção. Existe nos veículos o motorista deve conversar apenas o indispensável, é a atenção total. Professor, e se o motorista estiver conversando com o passageiro de lado sem atenção? É infração de natureza leve, certo?
Quando transportar crianças ou idosos desacompanhados, tomar todas as precauções necessárias, como menores de 10 anos no banco de trás, crianças de colo nos assentos especiais, utilização sempre do cinto de segurança. O limite de passageiro de cada veículo deve ser respeitado. Condições adversas de carga, quando a gente se fala de carga, vamos ter uma carga mal distribuída, mal arrumada ou ali quando ela está mal acondicionada, né? Inadequadamente, quando está acondicionada inadequadamente, é uma condição adversa de carga. Dá para você saber se a carga foi derramando, falha na imobilização, desconhecimento do tipo de carga, suas características, volume do tamanho e o peso da carga incompatível, mau estado da carroceria ou compartimento de carga, tudo isso é condição adversa de carga. E aí a gente tem que fazer o que nessas condições adversas? Sempre quem for transportar cargas, o condutor deve obedecer os seguintes pontos. Volume e o peso devem ser compatíveis com a capacidade do veículo, não transportar passageiros nos compartimentos de carga ou vice-versa, certificar-se de que a carga está imobilizada e bem condicionada. Então temos aí as condições adversas de carga para que você não perca, não saiba, tem aí os exemplos e saber no dia da sua prova o que é essas condições adversas, né, gente? Condição adversa de carga, condição adversa de motorista, condição adversa, fechando aí nosso assunto sobre as condições adversas. Ainda temos aí falando sobre derrapagem, que a gente fala, que é o deslocamento do veículo de sua trajetória, né? Todo mundo já que conduz sabe o que é um derrapamento, quando derrapa ali, há uma derrapagem devido à redução ou à perca da aderência dos pneus com o solo. O controle da derrapagem depende do tipo de tração do veículo, né? Então, a tração dianteira, se acontecesse controle de derrapagem na tração dianteira, tire o pé do acelerador, não freie e não esteça violentamente a direção do veículo, né? Então, você não vai fazer ali com que girar o volante para dentro da curva até retornar à trajetória e após a curva acelere progressivamente, certo? Para você ter aí esse entendimento. Olha só, gente, falando sobre derrapagem, o professor foi muito rápido, dá uma parada no vídeo, olha esses slides. Tração traseira, tire o pé do acelerador e não pise no freio, gire o volante para o lado contrário da curva, assim você vai à frente do veículo, começa a virar para dentro da curva quando você faz esse procedimento. Acelere gradativamente. Professor, eu só não entendi o que é aderência que tanto fala. Perder a aderência. A aderência é a capacidade de atrito entre o pneu e o pavimento. Então pode também dizer que é a capacidade dos pneus se prenderem na pista ali, prender no asfalto, no pavimento, certo? Então, falamos aí de vários assuntos que teve aí. Depois a gente volta falando de como evitar esses procedimentos e aí falando de colisões na nossa aula de direção defensiva. Uma aula de direção defensiva para você, a gente já viu essa aula inteira na nossa plataforma, comentou, é apenas que ela fica aqui gravada para que você não perca nenhuma parte desse assunto, certo? Então, gente, próxima aula a gente volta com os outros assuntos. Essa próxima aula vai ficar uma aula aí dividida em duas aulas para que você possa entender esse assunto de maneira bem legal. Show, abraço e até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Um abraço, gente!